O dízimo e a oferta na igreja. Imagine que você está sentado na igreja ouvindo uma pregação sobre o dízimo e a oferta. De repente surge uma dúvida. Será que isso é mesmo bíblico ou apenas uma prática criada para benefício humano? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e sua família com saúde, provisão e vitórias. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas, onde exploramos temas edificantes e muitas das vezes controversos, a nossa visão, mas que nos ensinam a ter uma nova perspectiva e entendimento da Palavra de Deus. Hoje, vamos abordar uma questão que ao longo dos anos tem gerado muitas perguntas e, em alguns casos, até polêmicas. O dízimo e a oferta na igreja são uma obrigação espiritual ou uma oportunidade mal interpretada? Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos que precisam compreender mais profundamente a Palavra de Deus. No final deste vídeo, prometo que você terá respostas claras, baseadas na Bíblia, e talvez uma nova perspectiva sobre o dízimo e a oferta que mudará sua forma de pensar. Agora, voltando à nossa reflexão. O dízimo é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o que isso realmente significa? Era uma prática obrigatória ou um gesto espontâneo de gratidão? Repare que não havia uma lei que obrigasse Abraão a fazer isso. Então, por que ele tomou essa atitude? Ao longo desta primeira parte, vamos explorar a origem do dízimo, sua aplicação na lei de Moisés e como ele foi interpretado por Jesus no Novo Testamento. E, é claro, ao longo do vídeo, traremos respostas a perguntas difíceis, como: será que Deus realmente precisa do nosso dinheiro? Por ora, vamos pensar juntos. O dízimo foi instituído para honrar a Deus ou apenas para sustentar a obra terrena? Lembre-se, tudo o que temos vem de Deus, e Ele nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. O dízimo na lei de Moisés. Seguiremos aprofundando essa questão tão importante. No livro de Levítico capítulo 27, versículos 30 a 34, vemos a instituição do dízimo dentro da lei de Moisés. Ali, Deus ordena que todo o dízimo da terra, seja dos cereais ou dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. Isso significa que o dízimo era uma parte consagrada, separada para Deus, como um sinal de reconhecimento de sua soberania sobre todas as coisas. Mas será que esse mandamento ainda se aplica a nós nos dias de hoje, na Era da Graça? Pensem comigo, ao longo do Antigo Testamento, o dízimo foi usado como forma de sustentar os levitas, que eram separados para o serviço exclusivo ao Senhor. Em Números capítulo 18, versículo 21, Deus declara que o dízimo dos filhos de Israel será dado aos levitas como herança, pois eles não tinham outra forma de sustento. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que Jesus pouco menciona o dízimo. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele critica os fariseus por serem zelosos no pagamento do dízimo, mas negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé. Isso nos leva a uma questão central. O que é mais importante para Deus? O valor material ou o coração com que ofertamos? Agora, uma pergunta para você refletir. Se o dízimo era obrigatório na antiga aliança, será que ele ainda é uma obrigação para os cristãos hoje? Ou seria mais uma questão de fé, amor e gratidão? A Bíblia nos ensina em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem nos mostra que, mais do que um mandamento, a oferta é uma expressão de generosidade e confiança em Deus. Mas será que isso exclui a prática do dízimo? Vamos além. Muitos pastores defendem que o dízimo é uma forma de sustentar a igreja e manter a obra missionária. Contudo, existem críticas de que isso pode ser explorado de forma abusiva. É aqui que a dúvida surge. Como discernir entre a obediência a Deus e o oportunismo humano? Enquanto você reflete, lembre-se de que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas deseja o nosso coração. Afinal, Ele é o dono de todo o ouro e prata, como nos ensina Ageu capítulo 2, versículo 8. Discernindo o uso do dízimo. Amados,
Agora que compreendemos a origem e o propósito do dízimo no Antigo Testamento e sua reinterpretação no Novo Testamento, vamos mergulhar em uma questão crucial: como discernir se o dízimo e a oferta estão sendo usados de forma bíblica nas igrejas de hoje? Em muitas congregações, o dízimo é apresentado como uma forma de obediência e fidelidade a Deus. E, de fato, em Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, Deus repreende o povo de Israel por roubá-lo nos dízimos e nas ofertas, dizendo: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, vemos a promessa de bênçãos abundantes para aqueles que honram a Deus com seus recursos. Mas como aplicar isso à nossa realidade? Será que essa promessa é condicional ao pagamento do dízimo, ou ela se estende a todas as formas de generosidade que praticamos? Pense comigo. Muitas igrejas utilizam esse texto para justificar a obrigatoriedade do dízimo, mas nem sempre explicam o contexto em que ele foi escrito. Malaquias falava a um povo que havia se afastado de Deus e negligenciado sua aliança. Será que esse mesmo princípio se aplica diretamente a nós, que vivemos sob a nova aliança em Cristo? Além disso, precisamos examinar como as lideranças tratam esse tema. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15, sobre os falsos profetas que vêm até nós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aqui está um ponto sensível. Enquanto muitos líderes usam os recursos para a obra de Deus, há casos de abuso e enriquecimento pessoal. Isso levanta um questionamento legítimo. Como podemos saber se estamos sendo bons administradores dos recursos que Deus nos confiou? A resposta está na palavra. Em primeira carta a Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, Paulo nos lembra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e exorta os líderes a viverem com contentamento. É nosso dever como cristãos buscar igrejas que prezem pela transparência e pela fidelidade à Bíblia, onde o dízimo e a oferta sejam instrumentos para expandir o reino de Deus e não para atender interesses pessoais. Pense nisso, irmãos. Quando ofertamos ou dizimamos, estamos contribuindo para a obra de Deus ou apenas atendendo a um ritual vazio? A diferença está na intenção do coração. A perspectiva de Deus sobre ofertas. Queridos, chegamos à parte final desta reflexão tão importante sobre o dízimo e a oferta na igreja. Até aqui, vimos a origem bíblica dessa prática, sua aplicação ao longo da história, e refletimos sobre o cuidado necessário para discernir entre obediência espiritual e possíveis abusos humanos. Agora, vamos abordar a pergunta que talvez seja a mais relevante de todas. Como Deus enxerga o ato de dar? No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, encontramos a história da viúva pobre. Enquanto os ricos depositavam grandes quantias no gasofilácio, aquela mulher colocou apenas 2 pequenas moedas. Jesus, ao observar esse gesto, afirmou que ela havia dado mais do que todos os outros, pois deu tudo o que tinha, enquanto os outros ofertaram do que lhes sobrava. Essa passagem nos ensina uma lição valiosa. Deus não olha para o valor da oferta, mas para o coração que dá. É por isso que a oferta deve ser um ato de adoração e gratidão, não uma troca ou um pagamento, esperando bênçãos em retorno. Deus é soberano. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, como nos diz Mateus capítulo 6, versículo 8. Assim, quando damos, fazemos isso por amor, reconhecendo que tudo o que temos pertence a Ele. Mas como evitar que essa prática seja mal interpretada ou até manipulada? A resposta está na palavra e na comunhão com o Espírito Santo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Paulo orienta os cristãos a separar, no primeiro dia da semana, uma parte de sua renda conforme sua prosperidade, para que não haja necessidade de coletas forçadas. Isso demonstra que a contribuição deve ser planejada, consciente e proporcional, sem peso ou constrangimento. Para encerrarmos, deixo uma reflexão. Será que estamos ofertando e dizimando com a motivação correta, ou estamos presos a um sistema de obrigações e expectativas humanas? Devemos lembrar que Deus nos chama a sermos mordomos fiéis, não apenas com nossos recursos, mas com nossa vida inteira. Encerramento, oração e um convite especial. Amados, se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza sobre este tema, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas. Deixe seu like e compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares.
Vamos juntos espalhar a verdade da palavra de Deus. Antes de encerrarmos, quero fazer uma breve oração. Pai amado e soberano, agradecemos por Tua palavra, que é viva e eficaz. Ensina-nos a sermos generosos e a contribuirmos com alegria, reconhecendo que tudo vem de Ti. Abençoa cada irmão e irmã que assistiu a este vídeo, prospera o trabalho de suas mãos e guarda suas famílias. E Senhor, que todos aqueles que ainda não Te conhecem tenham seus corações tocados por esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu o convido a fazer isso hoje. Procure uma igreja perto de sua casa, congregue e continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos.